Certo, então aqui eu vou mostrar o inversor com mais detalhes. Ele é o mesmo inversor que já está disponível aí no canal, né? Aqui tem algumas diferenças. Então, para começar aqui, é porque está mais bem elaborado aqui. O projeto está numa caixinha de uma fonte, que a gente já tem o cooler, que a gente aproveita, né? Chave liga e desliga. Uma tomada fêmea, que eu adaptei aqui, né? Aqui fica o disjuntor. Eu abri aqui esse espaço aqui, né? Para acomodar aqui o disjuntor. Para segurar, soldei um fio aqui em cima e esse fio vai passando lá por baixo e faz a mesma coisa lá embaixo. Ele é soldado aqui nessa parte que eu retirei da tampa, né? Ficou bem seguro aqui o disjuntor. Para 25 amperes, corrente alternada, né? Que a gente está usando ele numa corrente contínua, mas não tem problema, ele vai garantir a segurança assim mesmo. Então aqui embaixo eu coloquei um plástico retirado aqui de garrafa PET, né, para dar uma maior proteção lá na base. Então aqui dentro a gente tem as duas placas, a primeira etapa e a segunda etapa aqui, que é a ponte H. Aqui eu estou utilizando um cabo 4 mm, então o positivo entra aqui no disjuntor e aqui o positivo já sai praticamente em cima do center tape do transformador, né? Eu desaparafusei, eu vou só puxar aqui que já tá. Então o positivo já entra aqui, ó. Então eu fiz de uma maneira com que ele já encaixasse aqui bem certo aqui no disjuntor, né? A montagem ficar aí bem compacta. Então um dos segredos é esse, o segredo é que o positivo já entra aí praticamente em cima do center tape, né? Então quanto mais próximo, melhor ainda. Aqui, por causa da conexão com o disjuntor, eu tive que jogar ele um pouco mais acima, né? O esquema eletrônico dessa primeira etapa é praticamente o mesmo dos outros que eu já mostrei, né? Então vamos ver aqui as diferenças. Então tem a bateria aqui, né? O cabo do positivo que segue aqui até o center tape. Então aqui tem dois capacitores eletrolíticos de 3.300 microfarad por 16 volts. Pode ser também por 25 volts, né? Então são esses dois capacitores aqui. Aqui na entrada a gente observa um diodo, né? Esse diodo ele é ultra fast. Então ele é um diodo que vai proteger contra a inversão de polaridade aqui dos terminais da bateria. Eu observei alguns fabricantes que é usado um diodo ultra fast de alta potência. Esse diodo aqui ele é para 5 amperes. Então eu não vi eles usando aqui diodos comuns, né? De retificação comum. Sempre eles usam diodo ultra fast. Então nesse nosso modelo aqui eu estou usando o UF5402. Ele é de apenas 3 amperes. 3 amperes e 200 volts. A voltagem aqui, se for acima de 200 volts está tranquilo, porque aqui só tem aqui 3,8 volts aqui da bateria, né? Então como os fabricantes eu observei que eles estão usando para proteger na inversão, então eu comecei a adotar isso também. Eu sei que nos testes contra a inversão de polaridade funciona muito bem, né? Vem a chave liga e desliga logo em seguida, né? Em seguida vem o cooler ligado aqui no negativo. A alimentação do circuito integrado nos pinos 15 e 13, sendo que tem logo um capacitor aqui de 470 por 16 volts. É importante esse capacitor aqui. Vai ser esse capacitor aqui de 470 por 16 volts, bem próximo aqui ao circuito integrado. Então o diodo que eu estou me referindo é esse aqui, o F5402. Então eu coloquei dois pinos aqui que eu retirei de uma placa CPU, né? E aqui eu soldei a chave liga e desliga e já o positivo do cooler. Aqui no circuito integrado ficou bem mais simples ainda, né? O que a gente faz é tentar simplificar ao máximo essa montagem, mas assim, que essa simplificação não prejudique o funcionamento do inversor, né? Então não tem problema, eu já fiz vários testes, já uso esses inversores há muito tempo, com esse circuito bem simplificado, né? Muita gente pede, né, sobre a questão da proteção contra curto-circuito, contra bateria baixa, né? Esse circuito integrado, ele tem todos esses recursos disponíveis, né? Utilizo muito o pino 10 para a questão da proteção contra curto-circuito, por exemplo, né? Então assim, se eu tiver uma tensão acima de 1 volts no pino 10, o circuito ele desarma, né?
Mas essa questão da proteção, como complica mais um pouco o circuito, então isso vai ficar ainda mais para frente, né? Por exemplo, o pino 1 e o pino 2, aqui eu tenho a entrada de um circuito operacional. Então eu posso usar o pino 1 e o pino 2 para fazer, por exemplo, o controle da bateria baixa, né? Então a gente vai deixar essa questão das proteções para os vídeos mais à frente, né? Então por enquanto o objetivo é a funcionalidade, né? A gente vai contar apenas com a segurança aqui do disjuntor, né? Ligado logo na entrada, né? Aqui eu estou utilizando um capacitor de 1 nanofarad e o resistor aqui eu estou utilizando de 22K. No outro projeto dos vídeos anteriores, eu estava utilizando aqui o 4,7, né? E aqui o resistor de 3,3K. Pode ser usado também esses dois aqui. O importante é que a frequência vai ficar em torno aí dos 30-32 kHz. Então aqui não tem nem o que dizer, tá? Um circuito bem simples, né? O pino 14 e o pino 11 são os clocks que vem aqui para os MOSFETs, né? Tem um resistor de 22R aqui na entrada do gate, né? É outra mudança que tem aqui no circuito. Então tem até um vídeo aí que eu falo que na primeira etapa eu não gostava de usar esse circuito integrado, né? Eu preferia usar o TL494 aqui na primeira etapa. E eu praticamente só uso agora o 3525, né? Então ficou essa configuração bem bacana. 2 MOSFET por cada canal, né? Então um MOSFET em paralelo com outro MOSFET, não tem segredo. Então uma outra mudança aqui foi esse resistor com esse capacitor, que a gente mudou os valores. Então aqui é 10 ohms e aqui é 1 nanofarad, né? Esse resistor não precisa de ser de muita potência, porque ele não esquenta muito. O capacitor é apenas 1 nanofarad, né? E esse capacitor aqui é cerâmico. Então tá aqui o capacitor de 1 nanofarad, né? E o resistor de 22K, que são responsáveis pelo clock, né? Então aqui eu uso um capacitor de poliéster, né? Já o outro capacitor que fica aqui nos pinos aqui do transformador, então aqui já é um capacitor cerâmico de 1 nanofarad, ó. E o resistor de 10 ohms está pelo lado de baixo aqui, ó, ligado lá no capacitor de 1 nanofarad. Então aqui tem o pino 1, ó, o pino 2 aqui ligado ao pino 16. Então o pino 3 e o pino 4 não são usados. Então o pino 5 vem aqui para o capacitor ligado ao pino 7, né? O pino 6 é o resistor que vem aqui para o negativo, trilha do negativo. E aqui o pino 8 não é utilizado. Aí vem para cá para o pino 9, que também não é utilizado. O pino 10 está junto aqui com o pino 12, né? E os dois vêm aqui para o negativo. Então o pino 11 é o pino do clock que vem para cá. Temos aqui o 13 que junto com o 15 e vai para o positivo. Só que esse positivo, quando vem aqui do disjuntor, né, passa por aquele diodo, ó, ele vem bem para cá o diodo, ó. Aqui vem o diodo e aqui vem aqueles dois conectores da chave liga-desliga. A partir do momento que liga a chave, o positivo passa para cá, ó. Então o positivo já vem alimentar o pino 15 e o pino 13, tá aqui, ó. E também vem uma derivaçãozinha do positivo aqui, porque aqui tá ligado aquele capacitor que vem aqui para o negativo. Então aqui na trilha tem uma separação. Aqui é o positivo que vem do disjuntor e o negativo já começa daqui para cá, ó. Aqui já é a trilha do negativo. Então esse negativo aqui vem do capacitor de 330 microfarad, né? Aqui é o positivo que entra no capacitor. Vem aqui é o outro capacitor de 330. O negativo dele aqui já vem para cá, ó. A trilha do negativo. Essa trilha aqui também tem que ser um pouco mais reforçada, porque os capacitores de entrada, eles também seguram uma corrente boa. Ó, tem que vir para cá, ó. Então o outro capacitor veio para cá com um cabo mais reforçado também para o negativo. O pino 11, como são dois MOSFETs, que ele vai para dois pontos, ó. Vem para cá, passa aqui por um resistor, né, o de 22R. Já vem direto aqui no gate desse MOSFET aqui. Aqui é um MOSFET, ó. Aqui é o GDS. Então os 4 MOSFETs
o source já vai direto aqui nessa malha do negativo, ó. O outro segredo do inversor é esse: a malha do negativo já entra direto nos source, né, dos MOSFETs, ó. Aqui é um MOSFET, né? Aqui o outro MOSFET, o source já entra direto, ó. Aqui o outro MOSFET, é o source aqui, ó. E o quarto MOSFET aqui, o source direto aqui, bem próximo, o mais próximo possível dessa malha do negativo. O clock vem para cá, né? Aqui tem outro resistor daqui para cá, ó. Então aqui é o segundo MOSFET. Então o gate é esse, né? Eu tenho um resistor daqui até aqui, ó, que vem para o clock, né? Então o pino 14 vai para dois resistores, que vai para dois gates. Vem para cá, tá aqui, ó. Então aqui vai para um resistor e aqui é outro resistor. Ou seja, tem os dois gates, né? Tem um gate aqui e tem outro gate aqui. Por exemplo, esse gate aqui vem aqui, tá? Daqui o resistor vem para cá, ó. Já esse outro gate vem aqui. Então daqui ele vem para o outro resistor, que vai ser esse bem daqui, ó. A posição dos MOSFETs aqui no gabinete, né, ficou bem estratégica, para facilitar a manutenção. Não precisa mexer na placa, né? Caso queime algum MOSFET, basta cortar os pinos e ressoldar um novo MOSFET, né? Quando eu faço isso, eu aqueço muito os pinos lá embaixo da placa. Nesse caso aqui, o que eu fiz para não dar esse problema, né, foi reforçar bem lá embaixo também. Aqui nos pinos, né? Quando eu soldei aqui o MOSFET aqui embaixo, eu dobrei o terminal aqui até a malha, dobrei o dreno para cá, ó, dobrei o gate para cá. Então ficou soldado nas trilhas da plaquinha, né? Reforçando bem, justamente para quando eu estiver soldando o MOSFET aqui em cima, né? Quando eu cortar aqui os pinos e for trocar o MOSFET, eu posso soldar com segurança aqui em cima, que não vai afetar as trilhas aqui embaixo, né? Então esse dissipador de calor, ele tá original de uma fonte de computador, né? Eu aproveitei os dois furos aqui. Como só são 3 furos, esses outros dois MOSFETs, eu com apenas um parafuso eu segurei os dois aqui, ó. Eu quebrei um MOSFET queimado e aproveitei o dissipador dele aqui para segurar os outros dois aqui, né? Que eu tô usando uma corrente de bicicleta, né, dobrada, para parafusar aqui no gabinete, né? Então beleza, temos aqui o transformador, né? Esses dois pinos aqui que estão sendo utilizados aqui para os MOSFETs, né? Tenho 2 MOSFETs por canal, né? Esses 2 MOSFETs aqui estão em paralelo e esses outros 2 estão em paralelo, né? Então o dreno desse está junto com o dreno desse e o dreno desse daqui junto com o dreno desse aqui. Então aqui, ó, nesse dreno aqui eu tive que jogar um jumper até aqui, ó, pelo lado de cima da placa, né? Para juntar com esse dreno, e os dois vêm aqui para esse ponto aqui. Então vê que é bem reforçado aí a trilha, né? Essa trilha tem que ser bem reforçada. Então vê que ela passa bem próximo também dessas outras trilhas, mas aqui está isolado, ó. Está isolado, aqui está isolado. Então quando se utiliza essa montagem nessas plaquinhas perfuradas, tem que ter muito cuidado para manter aqui esse isolamento, ó. Eu sempre gosto de passar aqui o estilete, né? Isolando bem aqui, ó. E fazendo bem uma limpeza. Então depois de uma montagem dessa, tem que fazer uma boa limpeza aqui, para se manter o isolamento entre as trilhas, né? Fazendo isso fica tranquilo. Aqui os outros 2 drenos, né, estão aqui em paralelo, ó. E vem aqui para o outro pino do transformador. Entre esses 2 pinos tem um resistor de 10 ohms e tem aquele capacitorzinho cerâmico até aqui, ó. Aqui é o capacitor cerâmico. Então esses 2 aí, eles têm uma função de eliminar os ruídos da alta frequência, né? Eles têm uma importância na hora de eliminar as interferências aí da alta frequência. Aqui o resistor e aqui o capacitor, né? Entrando aqui naqueles 2 pinos lá do transformador. Ok, beleza? Então agora a gente vai falar sobre esses transformadores que a gente retira da fonte chaveada. Então uma pergunta recorrente no nosso canal é sobre o enrolamento de
transformadores, né? Então eu digo o seguinte, não precisa você se preocupar com enrolamento de transformadores. Então esses transformadores que a gente retira das fontes chaveadas, eles resolvem qualquer parada. Eles resolvem qualquer problema na hora das nossas montagens aí nos inversores. E nesse nosso inversor aqui, eu estou utilizando um transformador de tamanho padrão que geralmente a gente encontra nas fontes ATX, né? Então, porque a gente encontra, por exemplo, ó, vou mostrar uma fonte aqui, ó, por exemplo, que o transformador é um pouco menor. Tem transformador de vários tamanhos. Já tem umas fontes mais potentes e os transformadores são bem maiores. A variedade desses transformadores, né? As diferenças são grandes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho dois transformadores de fontes de potência. Só que um tem o center tape, né? E o outro não tem o center tape. Então essas fontes mais potentes, elas têm esses transformadores maiores, né? Esse inversor que eu estou mostrando para vocês, né, que a gente está ligando a bomba d'água periférica, eu estou usando esse tamanho aqui, é um tamanho médio. É o que a gente mais encontra aí nas fontes de sucata, né? A diferença dele em relação aqui o tamanho de maior potência, né? A gente encontra também um menor ainda nas fontes chaveadas. Olha o tamanho desse outro aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, a gente não vê o pino do center tape, né? Ele não tem o pino do center tape, esse daqui. Então esse aqui tem o pino do center tape. Muita gente fica na dúvida, né, de como usar esses transformadores, né? Devido aí à grande variedade, né? Todos eles servem para usar nos nossos inversores. Se eu usar um cara desse daqui, eu só posso ter lá na minha saída 220, no máximo, eu tô falando no uso contínuo, né? E não no pico. No pico ele vai sempre mais. Então se eu vou calcular com esse pequeno aqui, então eu vou calcular 1 amperes lá na minha saída 220. Eu vou usar um equipamento que vai consumir no uso contínuo no máximo 1 amperes, né? Se eu for usar esse cara aqui com a saída 127 volts, eu vou poder usar um equipamento até 2 amperes lá na saída 110 no caso. Esse outro cara aqui, ele já é o tamanho médio, né? Em 220 volts eu posso usar até 1,7 amperes. Se for em 127 volts vai ser o dobro desse daqui, né? Já esses maiores aqui, né? Se eu for usar um cara desse aqui no meu inversor, eu vou poder usar um equipamento até 3 amperes, né? Aqui é uma base do cálculo, né? Para fazer um inversor, para ligar um A de 9000, eu vou usar dois caras desse aqui, ó, dos maiores, né? Eu usando esses dois, eu vou ter uma disponibilidade de 6 amperes lá na minha saída 220, ou então de 12 amperes na minha saída 127 volts, né? Então se eu quero usar isso daqui para ligar um A de 9000 BTUs, eu vou usar quatro transformadores desse aqui associado, né? Vou associar 4 transformadores desse aqui para ter a capacidade de ter uma corrente para ligar um ar condicionado lá na saída, né? E tudo isso que eu estou falando é o uso contínuo, né? Ou seja, a tensão de pico, a corrente de pico desses vai muito além, né? Como identificar o transformador para a gente saber quais os pinos que devem ser usados para fazer o inversor em 12 volts ou em 24 volts, né? Tem que ser observado na hora em que for retirar o transformador aqui da fonte, né? Por exemplo, né? Aqui temos aqui esse modelo que é o mais tradicional. Então ele tem o center tape, né? Então tá aqui o furo do center tape. Então aqui eu já localizei, né? Pelos fios aqui você localiza quem é a saída para os 12 volts, a saída dos 5 volts, né? E nesse caso aqui a saída dos 5 volts, essa daqui é a mesma que a fonte está usando para os 3 volts aqui. Esse lado aqui da fonte é o secundário, né? Então já para nós que vamos usar o inversor, esse lado que é o secundário da fonte, no inversor ele vai ser o primário. Eu tenho que respeitar o mesmo sistema que está aqui na placa da fonte, ó. Então aqui é os 12 volts da fonte. Então se eu vou fazer um inversor para 24 volts, eu vou usar esses dois pinos. Então se eu for fazer o inversor para 12 volts, eu vou usar esses pinos aqui, que na fonte são os 5 volts.
E para isso, eu tenho que respeitar igual que está aqui na fonte, ó. Se aqui na fonte esses dois pinos estão juntos, quer dizer que eu vou ter que juntar esses dois pinos aqui também, ó. Então, se aqui na fonte esses dois pinos estão juntos, eu também vou ter que juntar esses dois pinos e aí usar esse conjunto aqui para o meu inversor de 12 volts. Foi o que eu mostrei aqui no nosso inversor, né? Vamos identificar agora aqui esse transformador. E ali ele não tem o pino do center tape, né? O center tape é justamente o negativo aqui da saída, né? Então, se você seguir aqui, ó, então vai ver que no caso o center tape, eu vou usar esses dois pinos juntos aqui, ó. Então aqui é o meu pino, minha tomada central. Então, seguindo aqui do fio amarelo, os 12 volts, são esses dois pinos aqui, ó. Aqui são os dois pinos dos 12 volts aqui da fonte. Então, se o meu inversor for de 24 volts, eu vou usar esse pino, esses dois pinos, e aqui usar o center tape aqui juntando esses dois. Então, só sobra agora esses dois pinos aqui, ó. Então, a fonte, ela usa esses dois pinos tanto para os 5 volts como para os 3 volts, ó. Se o meu inversor for de 12 volts, eu vou usar os pinos dos 5 volts aqui, ó. Eu vou usar um lado para cada canal aqui, ó. Então aqui não muda nada. Na saída, sempre quando eu uso o meu inversor em 12 volts, a minha saída vai, esses dois pinos aqui vão me dar em torno de 150 volts. Quando eu uso a entrada em 24 volts, essa minha saída aqui diminui mais um pouco. Ela vai me dar uns 120, uns 130 volts aqui na saída. Quando se vai fazer um inversor em 127 volts, já fica bem simples. Então, se eu quiser em 220 volts, também é possível. Vou mostrar como é que a gente faz. Inclusive, já está também isso nos vídeos anteriores, né? Certo? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Então, aqui os 12 volts, né? São esses dois pinos aqui para 12 volts, ó. Então, aqui, ó, para os 5 volts, ele usa esses dois pinos aqui, ó. Que vem aqui para os 5 volts. E para os 3 volts, ele usa esses outros dois pinos aqui, ó. Então, vê que esse daqui já é bem diferente dos demais, né? Esse daqui tem a tomada central aqui, tem o fio da tomada central. Tem as tensões de 12 volts aqui. Tem as de 5 volts e tem as de 3 volts, né? Então não tem segredo. Qualquer transformador que você encontrar diferente, é só seguir esse raciocínio. Se eu quiser fazer um inversor para saída 220, quando a gente usa aqui a entrada para 12 volts, você vai usar esses dois pinos juntos e esses dois pinos juntos. Então vai sobrar aqui dois pinos aqui no primário, né? O que eu faço é somar a saída com esses dois pinos aqui do primário. Então, com isso, eu vou estar quebrando o isolamento aqui. O transformador, ele isola o primário do secundário, né? Mas quando eu uso o artifício de somar a minha saída, né, usando a bobina da entrada, com o objetivo de aumentar mais a tensão aqui na saída, o que acontece é que não existe mais o isolamento aqui na saída, né? Então é justamente o que eu fiz aqui nesse inversor. Aqui o transformador, né? Então eu estou usando esses pinos aqui para ligar os MOSFETs, né? Aqui no meu primário aqui. Então sobraram os outros dois pinos, que é esses dois aqui, ó. Tem um aqui e tem outro pino aqui. Então a minha saída é esse pino e esse pino aqui, a minha saída, né? Esse pino aqui já vai direto para a ponte de diodos, ó. Ó, esse pino já vai direto aqui para a ponte de diodos, né? Então eu peguei esse outro pino aqui, jampeei com esse pino aqui, e esse outro pino é que vai sair para a ponte de diodos, ó. O que acontece? Eu estou somando esse enrolamento aqui com esse enrolamento aqui, com o objetivo de aumentar a minha tensão de saída. Isso vai depender de como está enrolado internamente o transformador. Então, como é que eu sei que esse pino, em vez de vir para esse, por que ele não vem para esse, né? Se eu fizer isso, a tensão vai cair. Para fazer isso, eu tenho que medir com o multímetro a tensão contínua aqui na saída.
quando eu fizer a ligação correta, aqui na saída vai ter sempre acima de 220. Se eu fizer a ligação da maneira errada, então a saída aqui vai ser abaixo de 180. Então é fácil. Então, para fazer essa jogada aqui, eu tenho que medir a saída para ver se eu estou fazendo aqui o jampeamento do lado correto. Então, lembrando, se esse inversor fosse para 127 volts, não precisaria fazer essa jogada, bastaria usar esses dois pinos aqui diretamente na ponte de diodos. O outro pino vem para cá, para esse, né? Vê que tá cortado aqui a trilha, ó. A trilha tá isolada aqui. Esse pino vem para cá, né? E o outro pino aqui, ó, é quem vai para a ponte de diodos. E com isso eu tenho aqui a minha tensão 220 na saída, né? Então aqui na ponte de diodos não tem segredo, né? Eu optei por deixar a frente do diodo para esse lado aqui, para facilitar mais a manutenção, né? Quando eu uso o diodo de potência aqui, é muito difícil esses diodos queimarem, né? Aqui os diodos ficaram tudo aqui na mesma fila. Os dois anodos estão aqui embaixo, os dois cátodos estão aqui em cima. E assim o positivo ficou para esse lado de cima, né? Se eu tivesse colocado os diodos com a frente para dentro, né? Então ficaria também aqui em cima o lado negativo, né? Uma das perguntas que as pessoas fazem muito, né? Esse negativo pode ser conectado com o negativo da bateria, né? A resposta é depende, né? Nesse caso aqui não pode, porque eu quebrei o isolamento do transformador quando eu usei o artifício de aumentar a minha tensão da saída. Então nesse caso eu não posso ligar o negativo da alta tensão com o negativo da bateria. Se eu não tivesse quebrado o isolamento aqui do transformador, né? Vamos supor que eu estivesse usando só a saída normal aqui, então eu poderia ligar o negativo da primeira parte com a da segunda parte, né? Qual é a influência que isso faz, né? Na verdade, eu vou precisar mais dessa ligação quando às vezes se utiliza o feedback, né? Que eu vou pegar uma amostra da saída para levar até o circuito integrado com o objetivo de regular a tensão da saída, né? Vamos supor, eu quero deixar sempre a saída fixada em 220 volts. Então, para isso eu tenho que usar um feedback, levando aqui nos meus pinos do circuito integrado, né? Para fazer essa regulagem da tensão da saída, né? Então, do jeito que está aqui, se eu quisesse fazer o ajuste da tensão na primeira etapa, eu teria que usar um fotoacoplador, né? Que aí eu poderia levar uma amostra da saída aqui para o circuito integrado usando um fotoacoplador, né? E aí daria certo para regular a tensão da saída, né? Então nesse inversor aqui eu tenho a opção de deixar para regular essa tensão da saída na segunda placa, aqui na placa da ponte H, né? Nesse caso aqui eu não estou controlando nada, né? Quando a bateria estiver em 13 volts, a minha saída aqui vai estar uns 250 volts. Quando a bateria cair para 12 volts, eu vou estar aqui com 220 na minha saída, né? Quando a bateria cair para 11 volts, eu vou estar com 200 volts aqui na saída. Então, qualquer equipamento que a gente ligue de 200 até 250 volts, não tem problema, ele não vai afetar em nada o funcionamento do equipamento. Esse resistor, ele é importante, né, para aliviar um pouco a tensão na saída, principalmente quando não tiver uma carga, né, quando tiver sem carga. Ele é um resistor de potência, não precisa ser exagerado, que nem esse daqui, ele pode ser um pouco menor, né. Então aqui na ponte de diodos ultrafast, eu estou utilizando aqui uma mistura de diodos, né. Então eu estou utilizando um 1560, 15 amperes, dois diodos desse daqui, DTV 1500, de 6 amperes. Está misturado com esse daqui, né? Um de 8 amperes, que a gente encontra em monitores de tubo. Então geralmente eu faço isso nos inversores, porque às vezes você não tem um conjunto igual. Se você for comprar, então é ideal comprar tudo igual, né? Esse daqui é de bem potência mesmo, 1560. Então nesse caso desse inversor para ligar uma bomba d'água, uma geladeira, eu poderia também estar utilizando 4 desses modelos aqui, ó, HER
505, né? Então aqui é um diodo ultrafast para 5 amperes. Se eu for usar apenas um capacitor, tem que ser de 400 volts. E aí na base aí de 100 a 150 microfarad, né? Que eu estou utilizando os dois é porque facilita mais. Às vezes você não encontra um capacitor desse, então você pode usar dois em série que a gente encontra nas fontes ATX, né? Como esses de fonte ATX são para 200 volts, quando eu coloco os dois em série, né, eu posso usar o conjunto aqui em 400 volts, né? Cada capacitor desse aqui é de 260 microfarad, então o valor da capacitância vai ficar a metade aqui, ó. Então se você tiver também os de 470 microfarad, não tem problema não, pode usar os de 470, que aí vai ficar a metade da capacitância. Então nesse esquema eu venho até aqui, no positivo e no negativo da alta tensão, né? O positivo e o negativo da alta tensão, né? Então a minha plaquinha da segunda etapa começa a partir daqui, né? Tá igual ao que a gente viu nos outros vídeos do canal, né? Então agora temos aqui a placa da ponte H, que a gente já viu nos outros vídeos aí do canal, o esquema eletrônico e o passo a passo da montagem, né? E a única mudança que eu fiz foi colocar um capacitor cerâmico de 100 nanofarad, né? 104, em paralelo com esse capacitor da alimentação aqui do circuito integrado, né? E o outro capacitor que eu coloquei foi um capacitor de 22 microfarad por 16 volts. Ele está sendo ligado do pino 8 do circuito integrado para o negativo. A função desse capacitor aqui é dar uma partida suave, né? Dependendo do valor dele, ele vai ser maior ou menor. Então vocês lembram que a ponte H, os diodos ultrafast e o capacitor fazia parte dessa placa, né? Então como eu já tinha essa placa pronta, né? Eu quebrei a parte que tinha o capacitor e o diodo ultrafast, porque já estão aqui, né? Aqui na ponte H também eu estou utilizando 4 MOSFETs IRFP 450. Esse MOSFET aqui ele é para 14 amperes. Aqui ele está superdimensionado, né? Vê que não precisa nem de usar dissipador de calor, né? Eu poderia ter usado aqui o IRF 740, que é para 10 amperes, né? Ele não tem proteção contra bateria baixa, né? Deixando ele ligado direto na bateria, ele vai parar de funcionar quando a bateria estiver aí com 9 volts. Então tem que ter cuidado para não deixar acontecer, porque senão já começa a danificar a bateria, né? Quando a gente compra um inversor que tem todos os sistemas de segurança, né? A gente vê que mesmo assim eles ainda queimam, né? E muitos deles não fica inviável a manutenção por causa dos circuitos SMD, né? Às vezes queima uma placa de um jeito que fica irrecuperável, né? Então nesse caso aqui, embora a gente não tenha um sistema de proteção bem eficiente, mas esse aqui é um inversor que vai durar a vida toda, né? E se você montou o inversor, você vai, quando queimar algum componente, é muito simples, você vai saber qual componente trocar, né? Esse inversor ele está disponível à venda também no Mercado Livre, para quem quiser comprar ele no cartão ou no boleto, em todas as modalidades de pagamento no Mercado Livre. É uma forma também de você estar ajudando o canal, né?